A França foi uma das economias mais bem-sucedidas da história, mas na última década perdeu muito do que a tornava especial, por razões infelizes, mas necessárias. Foi também um dos primeiros países a iniciar a Revolução Industrial. Ela adotou uma abordagem lenta e constante, valorizando pequenas indústrias artesanais em vez das grandes fábricas que cresciam no mundo. Isso ocorreu por escolha e também porque perderam seus trabalhadores mais qualificados antes de perceber sua importância. Para o bem ou para o mal, esse desenvolvimento mais lento durante um período de rápida criação de riqueza global fez com que a França construísse uma economia que valorizava seus trabalhadores tanto quanto outros países valorizavam as fábricas que lhes davam emprego. Essa é uma tendência histórica que claramente se manteve até os dias atuais, onde os trabalhadores franceses, mais do que qualquer outro no mundo, são famosos por exigir exatamente o que querem das maneiras mais espetaculares imagináveis. Mas esse passado único deu ao país um futuro igualmente incerto. Hoje, a França está entre a cruz e a espada. Por um lado, o país não pode se dar ao luxo de continuar administrando sua economia como faz atualmente, devido a uma variedade de questões nacionais e globais desfavoráveis. Por outro lado, o país não consegue realizar as mudanças radicais necessárias, ou seus cidadãos ativos podem partir repetindo a história. O compromisso atual é quase o pior dos dois mundos. A França, antes conhecida por seu estilo de vida igualitário e indústria avançada, agora abriga um dos homens mais ricos do mundo, enriquecido com bolsas e bugigangas. Um homem e uma indústria não resumem toda a economia nacional, mas indicam mudança. Ao perder seus princípios econômicos, o país pode virar apenas uma cópia menos competitiva das demais economias avançadas do Ocidente. Para compreender esses desafios e escolhas difíceis, precisamos responder algumas perguntas simples. Por que a França precisa mudar tanto sua economia e não consegue fazer isso direito? E, finalmente, o que acontecerá com o país se ele continuar estagnado? Quando a França investe fortemente em coisas como educação e outros serviços públicos, tudo isso, pelo menos em teoria, impulsiona a economia e ajuda a continuar financiando mais gastos públicos no futuro. A Revolução Industrial foi talvez o evento mais importante da humanidade. Em poucos séculos, o avanço de máquinas e tecnologias permitiu que um trabalhador produzisse muito mais, transformando sociedades de camponeses em consumidores ricos e confortáveis. O desenvolvimento de máquinas e tecnologias que podiam criar ainda mais máquinas e tecnologias, que por sua vez podiam produzir ainda mais coisas para todos aproveitarem, foi realmente o que os economistas chamam de desenvolvimento de capital. Antes dessas máquinas, as economias dependiam quase só da terra e do trabalho. A expansão de um império exigia mais terras para cultivar e mais pessoas para trabalhá-las. Mas o desenvolvimento do capital, o terceiro fator de produção, significou que até mesmo impérios globais extensos seriam desafiados por quem tivesse a melhor tecnologia. As pessoas que conseguiam desenvolver esse capital, os capitalistas, acabariam se tornando mais ricas do que os senhores de terras e reis jamais poderiam sonhar, ao mesmo tempo em que davam início ao crescimento exponencial da população humana, da riqueza global e também é preciso reconhecer, da utilização de recursos limitados. Essa é a história, como na maioria dos países, mas na França foi um pouco diferente. A Revolução Industrial não foi como apertar um interruptor, em que em um segundo todos eram camponeses, e no seguinte todos estavam trabalhando em linhas de produção. A transição para a automação básica foi lenta. Na França, um dos primeiros países a se industrializar, esse processo ocorreu ainda mais devagar que em outros países europeus. Historiadores têm teorias sobre o motivo, mas, em geral, era questão de estabilidade e confiança. A França, nas décadas iniciais da Revolução Industrial, estava ocupada com sua própria revolução. Após isso, estava no centro de guerras regionais. Então, suas indústrias, transportes e sistemas políticos eram voltados para a guerra, não para a inovação. A França perdeu trabalhadores qualificados antes da Revolução Industrial. Essas pessoas, em sua maioria protestantes fugindo da perseguição, eram em grande parte mecânicos e engenheiros pioneiros. Habilidades essenciais para países interessados em criar motores a vapor e fábricas mecanizadas.
Embora essas pessoas não fugissem por oportunidades econômicas na época, esse pode ser um dos primeiros casos de fuga de cérebros, algo que ainda afeta a França atualmente. A história é fascinante. Porém, enquanto outros países europeus criavam grandes corporações e impérios industriais, a economia francesa seguiu dominada por pequenas indústrias artesanais. O resultado disso foi que, enquanto a mão de obra humana e outras economias industriais eram frequentemente jogadas no verdadeiro moedor de carne da indústria inicial, os trabalhadores franceses mantinham muito mais poder sobre seus empregadores porque havia muito mais empresas, e bem menores, impulsionando a indústria. Quando só uma empresa domina um setor, ocorre um monopólio. Na economia, isso não é considerado ideal, pois a empresa pode elevar preços e reduzir padrões. Nada pode ser feito, pois não há outra opção. Alternativas ao monopólio são o duopólio, com duas empresas dominando um setor, e o oligopólio, com poucas empresas dominando, até alcançar a concorrência perfeita, com inúmeras empresas competindo entre si. Ao analisar oligopólios ou monopólios, a maioria, inclusive economistas, foca nos problemas que a competição limitada traz aos consumidores. Se só uma empresa fabrica computadores, o consumidor paga o preço que ela definir se quiser comprar. A empresa não investiria em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o computador, já que os clientes não têm alternativa. Esse é um problema, mas o maior é o impacto nos trabalhadores. Se as pessoas tiverem que gastar um pouco mais em um computador de qualidade inferior, isso não é tão ruim quanto alguém que é treinado para montar computadores ter apenas um empregador em potencial. Se uma empresa domina um setor, pode reduzir salários, pois os trabalhadores não têm alternativas. Novamente, o oposto exato disso é a concorrência perfeita, com várias pequenas empresas competindo entre si por clientes e trabalhadores, que é a situação em que a França se encontrou durante a Revolução Industrial. A economia francesa cresceu mais devagar que outras potências europeias, com indústrias muito concentradas. Mas isso construiu a base de uma cultura mais igualitária que tem servido muito bem ao país até hoje. Por isso, a indústria francesa sempre foi menos produtiva que a Alemanha, o Reino Unido e principalmente os Estados Unidos. Mesmo com economia avançada e industrializada, os salários na França sempre foram um pouco mais baixos. Isso era especialmente verdade no período do pós-guerra, quando os trabalhadores franceses, e na verdade a maioria dos trabalhadores europeus, trabalhavam mais horas do que os trabalhadores dos Estados Unidos, mas ainda assim produziam menos no total. Obviamente, hoje isso já não é mais o caso, e a França novamente sacrificou a produção econômica absoluta em favor de um estilo de vida mais equilibrado. Com melhores condições de trabalho, proteção aos trabalhadores e aposentadorias seguras, a maioria dos franceses ficou satisfeita com a troca. Na verdade, durante a maior parte da história moderna do país, após os esforços de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, qualquer tentativa de desafiar essas condições de trabalho e proteções era recebida com, bem, digamos que com o tipo de resistência que teria servido muito bem para eles em 1940. Tudo isso levou à formação de outro elemento vital da economia francesa atual: a mão forte do governo. A França possui economia capitalista há cerca de 2 séculos. Nesse período, ela limitou o livre mercado em setores, e o governo atuou fortemente em algumas indústrias. Pequenas empresas podem ser boas para trabalhadores, mas grandes organizações também trazem benefícios à economia, porque podem atuar em escalas e setores inacessíveis às pequenas empresas. Após a Segunda Guerra Mundial, a França reconheceu essa fraqueza e o governo decidiu agir, afirmando: se não houver grandes operações, nós as criaremos. Essa política econômica ficou conhecida como dirigismo. Peço desculpas a falantes de francês pela pronúncia. Isso pode ser traduzido aproximadamente como direção. O governo direciona a economia, formando indústrias consideradas importantes, mas permite o crescimento da iniciativa privada, ou até supere as operações do governo, se possível. O governo criou estatais como bancos nacionais, serviços nacionais de trem de alta velocidade, Air France e a Minotel, que era a internet antes da internet. Foi basicamente um acordo entre as duas principais ideologias do mundo na época. Comunismo: Estado controla toda a indústria. Capitalismo de mercado: Estado apenas regula a indústria privada competitiva. Ao criar estatais em um mercado livre, a França buscou unir os dois modelos.
O governo financiava essas empresas não só por serem bons investimentos, mas por considerar essencial que o país tivesse esses serviços prestados por uma organização capaz de oferecê-los em grande escala. Apesar dos benefícios que a existência de várias pequenas empresas competindo entre si traz para trabalhadores e consumidores, um prestador de serviços como uma companhia aérea não conseguiria operar de forma eficaz com apenas 10 funcionários. Para criar uma rede completa de rotas e infraestrutura, eram necessários milhares de trabalhadores e bilhões de dólares do governo. Agora, de uma perspectiva puramente macroeconômica, não há nada de particularmente especial em um governo. De certa forma, pode ser visto apenas como outro monopólio que fornece certos bens e serviços, só que com uma pequena diferença. Empresas privadas decidem o que e como produzir, com base no que conseguem vender. E se ela puder produzir esse item de forma que o preço de venda seja maior do que o custo para produzir o bem ou serviço, então ela vai fazer isso. Os governos também existem para fornecer bens e serviços aos participantes de uma economia, mas eles têm uma motivação diferente. Eles não precisam se preocupar com a demanda específica por um bem ou serviço porque não ganham dinheiro vendendo isso. Eles ganham dinheiro simplesmente taxando as pessoas. Essa é uma maneira muito eficaz de fornecer bens e serviços que não são facilmente transacionáveis. Defesa nacional, serviços de emergência e um sistema jurídico funcional exigem recursos para serem mantidos. Seria difícil alguém pagar por eles voluntariamente, pois só funcionam coletivamente. Agora, alguns economistas de fora do mainstream argumentam que todos esses serviços podem ser fornecidos pelo setor privado. Mas, realisticamente, uma estrutura de governo que não precisa se preocupar com lucros diretos desses bens é uma forma muito mais eficaz de fornecer algo como uma força policial. O departamento de vendas e marketing de um governo é o seu escritório de tributação e um par de algemas para quem não quiser pagar sua assinatura para a sociedade. E é muito eficaz em fornecer certos bens. Por outro lado, alguns bens e serviços são mais eficientemente fornecidos pelo setor privado em um mercado livre e competitivo. Empresas nacionais, como companhias aéreas, bancos e fabricantes, podem ser ineficientes por dominarem seus mercados. Mesmo que indústrias privadas possam competir, é difícil entrar em um mercado onde o concorrente tem apoio financeiro de um país inteiro. Essas empresas estatais também tendem a se comportar de forma um pouco diferente na maneira como produzem seus bens e serviços. Enquanto uma empresa privada comum tentará reduzir os custos ao máximo para maximizar os lucros, as empresas estatais geralmente recebem outros objetivos também, que podem não ser o uso mais eficiente de seus recursos, mas que, em vez disso, promovem algum benefício público. O exemplo óbvio disso é que, enquanto uma empresa privada tentará minimizar sua força de trabalho ao máximo para reduzir despesas, uma empresa estatal procurará motivos para contratar mais pessoas. O alto nível de emprego é politicamente popular. Empresas podem ser designadas a oferecer bens e serviços que não dão lucro, como uma companhia aérea nacional em rota de baixa demanda que conecta o país, mas não seria viável financeiramente. É preciso admitir que a maioria dos países faz isso de algum modo. Mesmo sem uma companhia aérea nacional, os Estados Unidos têm um programa que paga empresas privadas para operar rotas de baixa demanda. Na França, esse sistema foi levado ao extremo, e o dirigismo, que dava grande ênfase às empresas estatais, levou a uma economia que mais uma vez ficou para trás em eficiência e produção. Sozinho, isso talvez não fosse um problema. Pode surpreender alguns macroeconomistas, mas nem tudo precisa ser feito da forma mais eficiente. Às vezes compensa pagar por serviços públicos sem lucro, pois elevam o padrão de vida. A França não é uma economia isolada e, com a economia global mais interligada, enfrenta grandes desafios. Um efeito colateral menos óbvio de muitas estatais na economia é o aumento da inflação. Quando trabalhadores conseguem emprego facilmente em grandes estatais que buscam contratar muitos, o desemprego diminui. Agora, normalmente isso é algo bom, mas se for longe demais, pode causar problemas. Economistas consideram a taxa natural de desemprego ideal para a economia, mas ela não significa desemprego zero. Nas economias avançadas, geralmente fica entre 2% e 3%. Uma taxa de desemprego menor do que isso causa inflação. Isso também é conhecido como taxa de desemprego não aceleradora da inflação ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação, ilustrada em um gráfico, onde menos desemprego implica mais inflação até um ponto de inflexão, quando a economia pode enfrentar hiperinflação por pequenos ganhos de emprego.
Agora, como sempre, só porque algo parece bom em um gráfico teórico, não significa que sempre funcione na realidade. Para o bem da economia francesa, é importante explicar por que isso ocorre. Se mais pessoas estiverem trabalhando, haverá mais renda indo para as famílias, o que significa que mais pessoas terão mais dinheiro para criar uma demanda total maior por tudo naquela economia. Isso significa que as empresas terão mais dificuldade para contratar, pois há menos pessoas buscando emprego. Então, elas vão ter que oferecer mais dinheiro para tentar convencer pessoas que já têm emprego a irem trabalhar para elas. Se todas as empresas estiverem fazendo isso, elas serão forçadas a aumentar seus preços para manter sua margem de lucro. As pessoas exigem salários mais altos para acompanhar a inflação, levando empresas a subir preços novamente, gerando a espiral de preços e salários. Agora, isso não precisaria necessariamente acontecer se os aumentos nos salários dos trabalhadores fossem acompanhados por aumentos na produtividade deles. Se em uma economia de 10 pessoas, 9 estivessem empregadas e ganhassem $1 cada para produzir 9 cestos, cada cesto custaria $1. Se a 10ª pessoa também conseguir um emprego, ganhando $1, e ela produzir um 10º cesto de bens, então esse cesto continuará custando $1. Logo, esses 10 trabalhadores notarão que só eles produzem esses bens na economia e vão exigir salários acima de $1,50. Como eles ainda vão produzir apenas 10 cestos, tudo o que isso vai fazer é aumentar o preço desses cestos. Na verdade, eles não estão melhores no geral. Mesmo supondo que o 10º trabalhador seja tão bom quanto os 9 primeiros. Um alto nível de emprego também geralmente significa que os trabalhadores são, no geral, menos produtivos, porque é difícil substituí-los. E simplesmente não há muita pressão para aprimorar habilidades ou trabalhar duro para garantir empregos limitados. Claro, esse foi um exemplo incrivelmente simplificado, mas entre nossos 10 fabricantes de cestas, pode haver um motivo pelo qual o 10º trabalhador não tinha um emprego para começar. Esse problema normalmente é agravado no caso de uma empresa estatal, onde eficiência e produtividade nem sempre são a principal prioridade. Um emprego muito acima da taxa natural faz os salários subirem mais rápido que a produção. Isso significa mais dinheiro buscando menos bens, gerando inflação. Foi o que ocorreu na França durante o dirigismo nos anos 1980, quando o governo recuou de várias formas. Hoje, a França ainda enfrenta o fato de que seus trabalhadores exigem um padrão de vida acima do que sua produtividade permite. Aposentadoria generosa, poucas horas de trabalho e fortes proteções aos trabalhadores, junto com empresas que perderam competitividade após anos de proteção estatal. A população está envelhecendo, exigindo que jovens trabalhadores sejam mais produtivos para sustentar mais idosos que contam com forte apoio na aposentadoria. Por um lado, o governo poderia tentar fazer isso funcionar, apostando ainda mais em altos níveis de tributação e controle direto na economia. Além de possíveis conflitos com a União Europeia, que exige livre comércio entre membros, isso pode forçar ainda mais a saída dos poucos jovens trabalhadores restantes. Jovens trabalhadores franceses qualificados já conseguem salários melhores na Alemanha, Reino Unido e especialmente nos Estados Unidos da América. A França está entre as economias avançadas com maior taxa de fuga de cérebros. Se aumentarem os impostos para manter as proteções e benefícios, mais pessoas sairão. Se retirarem esses sistemas e tornarem a economia mais competitiva, além de irritar quem esperava se aposentar cedo, com boa aposentadoria, haverá ainda menos motivos para os trabalhadores ficarem, já que seus salários cairiam e as condições de trabalho piorariam. O que está realmente acontecendo é uma combinação estranha das duas estratégias, onde a França está tentando aumentar sua produtividade geral, enquanto corta desesperadamente sistemas insustentáveis e não competitivos. A França ainda possui vantagens. A imagem internacional deles como um local de artesanato existe desde a época em que tinham uma industrialização lenta. E hoje, algumas das suas maiores indústrias estão apenas vendendo produtos que lucram com essa percepção. Uma bolsa de couro pode custar $100 para ser feita, mas feita na França pode ser vendida por 100 vezes mais. No setor que agrega valor, dificilmente há algo melhor que isso. Apesar disso, a França vive acima de suas possibilidades há muito tempo. Ela garantiu proteção e qualidade de vida à sua força de trabalho, exemplo que muitas economias poderiam seguir. Mas agora ela está simplesmente sendo superada por lugares que estão dispostos a trabalhar mais duro de maneiras que são mais competitivas economicamente. Ninguém prevê o futuro, nem economistas. O país, porém, está mudando sua economia aos poucos para se alinhar a outras superpotências globais. A longo prazo,
Isso trará benefícios. Mas a dívida de viver além dos meios sempre precisa ser paga, até para uma economia nacional. Infelizmente, mudanças difíceis, mas necessárias, aguardam a França em um futuro próximo. Como já mencionamos, a resistência em relação a essas questões é uma das coisas que torna a França tão interessante como economia. Mesmo necessárias, as mudanças levam os trabalhadores franceses a garantir que sua decepção seja ouvida.